Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nos encontramos diante de uma passagem do Evangelho de Mateus que nos convida a refletir sobre o perdão e a misericórdia. Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro pensou que perdoar 7 vezes seria um gesto generoso, mas Jesus responde: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa resposta de Jesus nos mostra que o perdão não conhece limites. Ele nos chama a perdoar infinitamente, a imitar a grande misericórdia do Pai. Jesus ilustra essa lição com a parábola do rei que resolve acertar as contas com seus empregados. Nessa história, um empregado que devia uma enorme fortuna ao rei é levado diante dele. O patrão, vendo que o empregado não possui meios para pagar, decide vender tudo o que ele tem, inclusive sua família, para liquidar a dívida. Mas o empregado cai aos pés do rei e implora por um prazo, prometendo pagar tudo. Diante dessa atitude sincera de arrependimento e súplica, o rei é tomado por compaixão. Ele solta o empregado e perdoa completamente sua dívida, livrando-o do castigo merecido. É um gesto de misericórdia e perdão. No entanto, o mesmo empregado, ao sair dali, encontra um companheiro que lhe deve uma quantia muito menor. Em vez de estender a mesma compaixão que recebeu, ele o agarra, sufoca-o e exige o pagamento imediato. O companheiro suplica por um prazo, mas o empregado se recusa e manda prendê-lo. Ao tomar conhecimento dessa atitude cruel, os outros empregados ficam indignados e relatam tudo ao patrão. O rei, então, convoca o empregado perdoado e o repreende, lembrando-lhe que sua dívida havia sido perdoada por causa de sua súplica. O rei finaliza dizendo que, se não perdoarmos de coração nossos irmãos, seremos tratados da mesma maneira pelo Pai Celestial. Meus queridos irmãos e irmãs, essa parábola é uma chamada à reflexão profunda sobre o perdão e a misericórdia que Deus nos oferece. O perdão que Ele nos concede é incondicional, mas requer de nós a mesma atitude diante dos outros. Perdoar não é uma tarefa fácil. Muitas vezes, somos dominados pela raiva, ressentimento e mágoa. Mas, ao contemplarmos a misericórdia divina, somos convidados a superar esses sentimentos negativos e praticar o perdão genuíno. Não devemos agir como o empregado que recebeu o perdão, mas não o estendeu a seu companheiro. O perdão verdadeiro requer humildade,
compaixão e ação concreta. Precisamos nos colocar no lugar do outro, reconhecendo nossas próprias falhas e limitações. Devemos buscar a reconciliação e a cura das feridas, permitindo que o amor de Deus transforme nossos corações. Recordemos as palavras do Salmo 103, como o céu está acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Queridos irmãos e irmãs, durante esta semana, busquemos ser imitadores do perdão e da misericórdia de Deus. Que possamos perdoar de coração e vivenciar a paz que vem desse ato. Que nossas atitudes sejam um testemunho vivo da presença de Cristo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de perdoar sempre, superar as dificuldades e caminhar no amor e na misericórdia. Pai Celestial, nós nos reunimos diante de Ti, reconhecendo a grandeza de Teu amor e misericórdia. Inspirados pelo Evangelho de hoje, desejamos aprender a arte do perdão verdadeiro, seguindo o exemplo de Jesus. Pedimos, Senhor, que nos ensines a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, assim como nos recordou Jesus. Sabemos que perdoar não é uma tarefa fácil, muitas vezes somos dominados pela raiva e pela mágoa. No entanto, reconhecemos que foste magnânimo ao perdoar nossas faltas e pecados. Olhando para a parábola do rei que perdoou a grande dívida do empregado, compreendemos que o perdão é a expressão máxima do amor e da misericórdia. Ajuda-nos a agir com humildade, colocando-nos no lugar do outro e deixando que a compaixão guie nossas ações. Senhor, concede-nos a graça de olhar para as nossas próprias falhas e limitações, de modo que possamos perdoar de coração aqueles que nos magoaram. Capacita-nos a buscar a reconciliação e a cura das feridas, permitindo que Teu amor transforme nossos corações e nos torne verdadeiros instrumentos de paz. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Concede-lhes a força para superar as dificuldades e a coragem para perdoar. Enche-os com Tua paz e sabedoria, para que possam viver em comunhão contigo e com os outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe nos comentários suas experiências e pensamentos, adoraríamos ouvir como devoção e a sabedoria têm impactado a sua vida. Não perca nenhum vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada de fé.